Quando a gente fala em saúde, de um modo geral, a gente tem sim os medicamentos, os remédios aí, que são uma grande ferramenta, mas a gente tem que levar em conta tudo aquilo que a gente toma, que a gente coloca no nosso corpo para corrigir um processo patológico, para corrigir uma doença, mas a gente tem que levar em conta também o que quase ninguém leva, o que eu estou fazendo que piora. Então, por exemplo, olha, eu vou tomar um antidepressivo porque eu tenho depressão. Ok, deve tomar mesmo, né? Porque a gente sabe que depressão não é só deficiência de neurotransmissor, não é só pensar positivo, pensar negativo, é um simples déficit de neurotransmissor, então eu vou tomar ali por um tempinho, melhorei, eu já paro. Não, a gente tem todo um processo de neurogênese, a gente precisa que as nossas sinapses, os nossos neurônios, eles se bem conectem. multi, né? É algo multicausal, multicausal, de fato. Sintomático, né? De fato, você está mexendo no cérebro daquela pessoa. E a mente é o produto do cérebro. A mente é o fenótipo. Eu expresso como tristeza, eu expresso como falta de motivação, eu expresso como insônia, como perda do apetite. Isso é o que eu estou expressando. Mas o que está acontecendo lá no meu órgão cérebro? Eu costumo dizer o seguinte: se você tá com uma ferida no braço, necrosando, todo mundo olhando aquela ferida ali, poxa, corre pro médico, vai lá, você tem que tomar um antibiótico, você vai perder seu braço. Mas se a gente pudesse, e na verdade as pesquisas fazem isso, mas se a população pudesse ver de fato o que está acontecendo num cérebro de uma pessoa com depressão, ela vai ver uma série de alterações tão feias quanto aquela de um braço necrosando. Ela vai ver dendritos, né? Espinha dendríticas, arborização dendrítica, dendritos, né? Parte do neurônio que faz a conexão, conexões sinápticas mais frouxas, a comunicação entre os neurônios prejudicada, literalmente morte neuronal. A gente começa a ver o cérebro dessa pessoa, de fato, morrendo. É uma doença neuroinflamatória. E quando a gente trata, a gente começa a ver o contrário. Então, por exemplo, a gente não tratar um episódio depressivo, não usar um medicamento por preconceito. Olha, você vê um paciente, isso eu vejo direto, você vê uma menina, você vê um rapaz ali para seus 20 e poucos anos, primeiro quadro depressivo, moderado ou grave, aí chega a mãe, e aí normalmente a mãe chega e fala, vou levar no psiquiatra, aí vem com a mãe. Aí já vem o pai emburrado, falou que não vai voltar mais no psiquiatra, porque o filho ou a filha não vai tomar remédio. Se essa pessoa pudesse ver o que está acontecendo naquele cérebro com medicamento e um cérebro sem medicamento, ela não teria a menor dúvida de que deveria usar o remédio. Porque quando eu não faço esse tratamento de forma intensa, como deve ser, a tendência é que eu cronifico todo o processo. Aí vai ser aquela pessoa que vai ter vários episódios ao longo da vida, episódios com intervalo entre eles vão ser mais curtos. Então, sei lá, a pessoa abriu um quadro depressivo com 20 anos, tratou mais ou menos, depois ela abriu um segundo episódio depressivo com seus 28 anos, 8 anos depois. Se ela não for tratando isso, cada vez os episódios eles vão se aproximando. Então ela tem uma depressão agora, depois mais um ano ela tem outra depressão, depois no outro ano ela tem uma depressão, os episódios eles ficam mais curtos, mais graves, a intensidade normalmente do segundo, terceiro, quarto, quinto episódio costumam ser episódios mais graves do que aquele primeiro episódio, por exemplo, intervalo de tempo mais curto e mais refratário ao tratamento. Então a gente cronifica o processo. Isso a gente vê na clínica. Olha, minha filha começou a ter uma depressão ali com 20 anos, não tratou, agora as depressões estão com os episódios mais curtos, mais graves e mais refratários. Mas se a gente olhar o que está acontecendo dentro do cérebro, a gente vê tudo bagunçado, né? Como eu falei. Então, assim, é importante a gente levar essa informação para a gente entender o quê? Não fazer um tratamento, seja para depressão, seja para ansiedade, para as psicoses é a mesma coisa. Por preconceito de não tomar o remédio, é a mesma coisa que você está com uma pneumonia, entubado, você chega lá e fala, olha, tira o antibiótico porque eu não concordo de dar antibiótico para essa pessoa. Ah, mas vai morrer. Tá, a depressão também vai te matar. Talvez ela não vai te matar, você não vai visualizar essa morte. Mas com o tempo você vai ver, inclusive, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de derrame, doenças cardiovasculares de um modo geral, aumenta o risco de infecção, câncer. Então, existe uma conexão muito forte entre os transtornos neuropsiquiátricos e as doenças clínicas, de um modo geral. Mas o que faz com que essas pessoas tenham tanto esse preconceito? Porque não é algo tão palpável, a gente não consegue ver. Não dói.